No início dos anos 90, a Rússia era para empresários e investidores o Eldorado do Norte. O cabeleireiro Jean-Noël Lemon trocou Paris por Moscou em 1993 para gerir o primeiro salão russo da rede Jacques Dessange. 20 anos depois, o barbeiro de Paris continua na Rússia. É tudo muito complicado, tudo é difícil, mas podem fazer tantas coisas. Tudo muda muito depressa. Farto da vida russa, mudou-se para a França, mas no ano passado voltou a Moscou para abrir o próprio salão. Ser estrangeiro e empresário aqui é missão impossível. Se não tiver, por assim dizer, um parceiro local, toda a gente diz: sim, na Rússia há a máfia. Não, não há máfia. Há pessoas organizadas. As organizações são diferentes, mais ou menos claras, mas na realidade tudo funciona numa espécie de duplo mercado. Na última década, os riscos de suborno, corrupção, o fraco Estado de Direito e a ausência de infraestruturas modernas foram compensadas pelas oportunidades e dinamismo de uma economia movida pelo petróleo. Os fundos soberanos, com o dinheiro do setor energético, permitiram à Rússia superar a crise de 2008. Mas ela voltou. Este ano foram retirados 1.200 milhões de dólares dos fundos de investimento na Rússia e o governo alertou para o risco de recessão no segundo semestre. O que aconteceu e como é que a Rússia pode manter a confiança dos investidores? As questões foram abordadas no Fórum Rússia 2013, organizado pelo maior banco russo. Os elevados preços do petróleo escondem as deficiências estruturais da economia russa e deu a impressão de que tudo estava bem. Quando o preço baixa, apercebemos-nos que não houve grandes progressos na diversificação da economia russa. Para Maria Gordon, vice-presidente executiva da PIMCO e especialista na gestão de ativos nos mercados emergentes, a economia russa não é a única a desacelerar, mas esta é uma boa oportunidade para o governo realizar reformas. A desaceleração económica é um fenómeno cíclico. Se há algo que pode dar um impulso à economia russa, talvez seja doloroso a curto prazo, com uma queda do crescimento. Mas a médio prazo pode ser positivo e pode levar o governo a tomar algum medicamento e talvez acelerar algumas questões estruturais. O fraco sistema judicial e a escassa proteção dos direitos de propriedade foram designados pelos participantes do fórum como os principais problemas estruturais da economia russa, de acordo com o co-presidente da divisão de investimento do Sberbank. As empresas russas estão atualmente subvalorizadas em comparação com as congêneres brasileiras ou indonésias, por exemplo. Isso significa que os investidores estimam as nossas companhias a um preço inferior ao que é justo por uma razão: a ausência de um Estado de Direito e igualdade face à justiça. A questão não pode ser ignorada, quer estejamos ou não de acordo, mas é impossível ignorá-la, porque é essa a opinião dos investidores. O que temos de fazer é compreender porque é que eles têm essa ideia. Temos de explicar-lhes que não é correto e alterar a legislação que não funciona. A Rússia não pode ignorar os receios dos investidores com a desaceleração e a ausência de progressos nas reformas para tornar o ambiente empresarial mais transparente. A nossa enviada afirma: a Rússia ainda atrai os investidores e empresas estrangeiras, mas parece ter terminado a era dos preços elevados do petróleo. A questão que se coloca é: qual será o futuro?